O cronômetro vai estar no teleprompter, tá? Certo. Então, gravando em 3, 2, 1... Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Café com Rosas. Café com Rosas é um grupo de apoio formado por mulheres que passaram ou estão passando pelo tratamento de câncer de mama. Eu sou Eliana Chichanowski, sou fisioterapeuta e tive câncer de mama triplo negativo em 2020. Hoje o assunto que nós vamos falar é muito especial, não só para mim, mas para todas as pessoas, né, que estão passando no tratamento, que surgem muitas dúvidas. Então, hoje eu estou aqui com a Cristiane Renata, que é nutricionista. Ela vai se apresentar, né? E com a Melissa Mota, que é educadora física. É uma das questões que mais envolve nós, pacientes oncológicos. O que comer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Eu posso fazer atividade física, eu não posso. O que eu como durante o tratamento, o que eu não como durante o tratamento. E é isso que nós vamos falar hoje. Primeiro, muito obrigada, meninas, por terem aceito o convite. Agradeço. E, Cris, se apresenta para nós. Uau, vamos lá. Eu sou a Cristiane Renata, apaixonada pela nutrição. Estudo a nutrição há 19 anos, literalmente eu estudo. Atualmente eu estou no 3º ano do doutorado em ciência de alimentos. Eu estava comentando com você, Eliana, nos bastidores, que para mim a cada dia é uma peça, do quebra-cabeça que eu encaixo, que vai se encaixando, vai fazendo sentido. E isso para mim é maravilhoso, transformar vidas, contribuir. O que eu posso servir o meu próximo? E eu agradeço muito o convite. Obrigada, eu tenho certeza que vai contribuir muito para muitas vidas. Mel? Eu sou Melissa Mota, sou educadora física, com um pós em atividade física personalizada para populações especiais. Tenho formação em Pilates, sou quiropraxista e atuo há mais ou menos 25 anos na área de atividade física. Começou ontem, né? Começou. A Mel, assim... Posso falar? Porque... Então, hoje nós vamos estar em 3 profissionais da saúde aqui. Vamos incluir, além de paciente oncológica... Né? Essa área das duas meninas complementam totalmente a minha, que eu sou fisioterapeuta, então hoje a gente vai estar aqui para tirar não só 2 dúvidas, mas 3 dúvidas, as minhas, e eu também estou aqui para ajudar a responder algumas coisas, né? Então vamos começar. As perguntas, elas são mandadas, a gente abre uma caixinha de perguntas no Instagram, e a gente tem no nosso grupo, hoje o nosso grupo atualmente está com 180 mulheres no WhatsApp. Começou apenas com nós aqui da região de Maringá. Hoje nós temos mulheres do Brasil todo. Então a gente pede para as meninas mandarem perguntas. Então as perguntas que vocês vão estar respondendo aqui são das meninas que realmente estão passando pelo tratamento, ou recém terminaram, ou já terminaram há algum tempo e ainda tem algumas dúvidas. Então uma das dúvidas mais frequentes, e eu acho que não só de quem está fazendo o tratamento, de quem já passou, mas da população em geral, é a pergunta famosinha, que eu vou te passar agora. Manda ver. Manda ver. É o seguinte, açúcar alimenta o câncer? Sim, alimenta o câncer, porque ele é inflamatório. Só que eu tenho 1 minuto, então eu vou falar. Quando a gente fala o açúcar, vou pegar aqui a palma da mão. Ele vem da onde? Qual que é a origem? Da cana de açúcar, se eu pegar o açúcar. E eu tenho o açúcar cristal, o açúcar refinado, o açúcar magro, o açúcar demerara e o açúcar mascavo. Esses 5 tipos tá vindo da mesma fonte, que é a cana de açúcar. Porém, entretanto, como essa cana ela é produzida? A gente sabe que tem uma demanda de glifosato, que é um agrotóxico que vai interferir. Mas vem um pouquinho mais além, o processo desse refinamento. Quanto mais branco esse açúcar, mais aditivo químico, pior esse açúcar. Então, a pessoa que tem o hábito de consumir o açúcar, ela tirar 100%, vai ser dolorido para ela, pensando que ela já está passando por um processo dolorido. Qual é o conselho e orientação que eu dou? Troque o refinado, o cristal, o magro, que é 50% refinado e 50% adoçante, por um açúcar de qualidade, um demerara de qualidade, um orgânico, entende? Vai fazendo essa troca, vai diminuindo a quantidade que você coloca no alimento. É assim que nós trabalhamos com essa nutrição integrativa. Mas sim, o açúcar, ele é um veneno ali, tanto para o tratamento do câncer, quanto um diabético, quanto para a gente em geral. Para nós. Mas assim, vou continuar aqui na
na coisa do açúcar, porque é bem Respeitei polêmico, né? o tempo. Que é bem polêmico. Ele alimenta, mas ele não é a única coisa que alimenta o câncer. Então, ele não é o 100% o vilão. Não é porque eu consumo açúcar que eu vou ter câncer. É isso? Com certeza. Eu posso listar, só que o nosso tempo é curto. Mas se eu listar coisas que eu observo no dia a dia, que as pessoas fazem, e não observa que está alimentando o câncer, eu vou falar algo que vai quebrar paradigmas aqui. Tá preparada? Bora lá. Então, vamos lá. Quando... Há 5 anos atrás, eu venho há 15 anos de nutrição clínica, agora eu dei uma pausa pelo doutorado. Mas o paciente oncológico, eu jamais deixo usar copo de plástico. Sempre copo de vidro. E se ele vai lá para quimioterapia, radioterapia, ou ele vai ficar internado, eu falo, leva a sua xícara. E na bolsa leva o seu copo. Por quê? O plástico na bebida quente, ele é um dano muito agressivo. Por que eu falo? Porque às vezes a pessoa está tirando algo que gosta e está fazendo algo tão simples que está prejudicando muito mais do que tirar aquilo que gosta. Para mim, 2 coisas que é um veneno que as pessoas fazem sem perceber, eu até brinco, eu falo, se eu fosse vereadora, eu fazer uma lei assim, que não ia existir na indústria copo de café de plástico. Por quê? Porque você pensa para o meio ambiente. Eu que fiz o mestrado em agroecologia, um copo de plástico para se decompor na natureza, 250, 400 anos. Uau! Se você está numa empresa, aqui a gente está no estabelecimento, vários funcionários, quantos copinhos de café eu tomo por dia? Então, 2 prejuízos para a sua saúde e para o meio ambiente que você vive. Copo plástico em bebida quente, bebida fria eu também evito ao máximo, falo para os pacientes oncológicos. E isso aqui surpreende, que é o aparelho micro-ondas. Eu estou falando aqui porque ele quebra a molécula do alimento. E tem gente também que guarda remédio lá dentro. Por gentileza, se você está passando por um tratamento e você quer escrever uma nova história para você, olhe para o simples, porque é o simples que está prejudicando o seu sucesso. Muito bem. Porque se eu falar trigo, isso aí todo mundo já sabe. Eu venho aqui para falar algo que a pessoa fala, poxa, isso eu nunca ouvi falar. Nós já vamos voltar nesse assunto, tá? É bem polêmico, acho que nós vamos girar em torno disso. E atividade física. Então, hoje a gente vai falar de nutrição e de atividade física, que as 2 coisas, elas andam muito juntas. Uma coisa não funciona sem a outra, certo? Então, não adianta eu me livrar do açúcar, me livrar de alguns alimentos, ou então complementar com alguns alimentos, se não fizer atividade física. Não adianta nada. Paciente oncológico, tá? Tô lá fazendo tratamento, a Mel me acompanhou, né, durante o meu tratamento. Paciente oncológico, pode fazer atividade física? Não pode fazer atividade física? O que pode e o que não pode? Não só pode, como deve. Eu tive, só abrindo um parênteses, eu tive 2 cunhadas na vida. E as 2, por um infortúnio, tiveram câncer. E as 2 tiveram uma atividade física, né? Uma rotina de alimentação. Atividade física, Eli já era muito saudável, né? Então, ela conseguiu se restabelecer bem, conseguiu até, eu creio, psicologicamente, né? Por conta da alimentação e da atividade física. A minha outra cunhada também, que infelizmente, né, ela lutou por conta dela ter uma boa condição física e alimentar, que ela era assim, como dizem, muito natureba. Ela lutou bravamente durante quase 5 anos, né? Mas infelizmente ela não resistiu ano passado, mas ela teve uma qualidade de vida sensacional por conta da atividade física. E o açúcar com a atividade física, ele me atrapalha muito, porque as pessoas não só, além de engordarem com açúcar, que é o que você vê a primeiro momento, todo o processo de dor, ele é potencializado com açúcar. Então, a pessoa já está passando por um tratamento que não é fácil, e aí ela ainda consome coisas que potencializam mais as dores. Então, a atividade física, ela vai ajudar você durante, antes e depois do tratamento, deixar o seu sistema imunológico forte, deixar o seu corpo forte, deixar a sua mente forte, deixar a sua autoestima forte, e vai fazer com que teu corpo tenha forças para ele conseguir
se reverter desse quadro, para ele ter um sistema imunológico, multiplicar suas células, ter mais força. Por quê? Eu recentemente passei por uma paciente minha que teve que fazer radioterapia. O que nós fizemos? E bem nova. O que nós fizemos? Ela se recuperou durante uns 10 dias do Pilates. E depois nós voltamos. Ela voltou levinha, ela voltou sem fazer nada? Não. Ela voltou do ponto que ela estava, eu já puxei o corpo dela do ponto que ele estava e trouxe ele de volta. E ela tem mais outras limitações físicas decorrentes desse problema que levou ela a fazer uma rádio. E mesmo assim o corpo dela, todo mundo falou assim, ela faz aula com idosa, né? E eu falo que me atrapalha, porque daí as vó têm dó, né? Fala, tadinha, Mel. Eu falo, não. Não pode ter dó. E ela tá, se vocês conhecerem, se ela ver, vai saber que eu tô falando dela, ela é uma guerreira. E ela voltou com uma semana do ponto que ela foi para o tratamento. Então, atividade física, movimento, cura. Exatamente. Eu posso dar meu exemplo, né? Como a Mel já falou um pouquinho. Com 10 dias de pós-cirúrgica, tudo bem, eu não fiz mastectomia total, cada caso é um caso, né? Eu fiz quadrante. Mas com 10 dias eu falei pro meu médico, daí, quando eu posso? Ele falou assim, agora, pode sair daqui do meu consultório e ir. Exatamente. Claro, sabendo o que pode fazer. Uma coisa que a gente tem que deixar claro para as meninas que fizeram a mastectomia total é que, assim, o braço pode ser mexido, né? Atividade física deve ser feita. Mesmo porque nós não somos feitas só de parte superior, nós temos parte inferior. Então, assim, se você está recém-operada e não pode fazer a parte de cima, a gente tem perna, a gente tem barriga, a gente tem glúteo, a gente tem um monte de coisa que a gente pode trabalhar, né, Mel? Então, assim, não vai pra academia porque tá pós-operada? Opa, eu sou feita só de mama e braço? Não, eu tenho tantas outras partes do corpo que eu posso mexer. E lá no estúdio, por exemplo, né? Às vezes uma pessoa fala, eu vim fazer, que agora eu atuo mais com Pilates, né? Então fala, agora meu joelho tá com problema, eu quero fazer pro meu joelho. Eu já falo, não. Eu não trabalho joelho, não é um joelho, eu não trabalho ombro. Então eu sempre explico, a gente tem que fortalecer tudo. O que tem um problema, a gente pega um pouquinho mais leve para ele conseguir chegar no nível do que não tem problema. Mas se você tem um problema no joelho, é um quadril que está deficiente, é uma pisada que está deficiente, entendeu? Então, tudo tem que estar funcionando. Então, fez qualquer tipo de cirurgia, seja total, seja de quadrante, você tem mais todo um corpo inteiro para se mexer e para te ajudar a trazer esse músculo que foi, de certa forma, machucado, vamos colocar, para ele voltar a viver novamente. Exatamente. Cris, dando continuidade no açúcar, mas não mais no açúcar. Ia completar, né? Mas nós vamos ali no açúcar um pouco. Paciente oncológico, tem algum alimento que é totalmente, assim, você totalmente contraindica para ele durante o tratamento? Tem vários, mas se eu posso citar um, é o refrigerante, porque ele baixa plaquetas. E eu não estou falando de calorias, eu não estou falando do gás, eu estou falando de baixar plaquetas. Eu estou falando que a acidez de um copo de refrigerante é 2,5. E o meu sangue, para eu estar bem aqui conversando com você e o nosso está bem, é de 7 a 8. E quando eu tomo um copo de refrigerante, eu preciso de 33 copos de água de boa qualidade para eu varrer esse dano do refrigerante. De um copo. De um copo. Só que daí eu trabalho com a abordagem o seguinte, vamos supor, eu tô com muita vontade de um refrigerante, eu vou comprar um de garrafa. Lembra do plástico e do alumínio. Eu vou tomar um gole para matar a vontade. Eu falo isso com as gestantes. E depois a gente vai tomando água. Por quê? Se o meu corpo, eu transformo ele em um ambiente alcalino, por isso que vem uma dieta anti-inflamatória, o câncer não fica lá. Ou eu falo mais, depois a gente vem. Porque tem tantas pessoas que chegam com o diagnóstico e falam assim, ou não tenho cura, ou não tenho o que fazer. Várias histórias. Eu falo, tá tudo bem. Por isso que eu trouxe meu rascunho aqui. Eu falo, tá bom. Vamos pensar que o seu câncer... Eu vou trabalhar em várias áreas, porque a gente sabe que o projeto aqui é mama, a gente tem intestino, a gente tem vários. E falou que não morre. Então, pensa que esse é um leão.
que ele tá bem forte aqui e o médico falou que ele não morre. Aonde entra a nutrição e a atividade física? O que eu vou fazer e como eu vou me comportar para eu enfraquecer esse leão? Bingo, aqui que tá o esquema. Eu enfraqueço esse leão, eu não dou alimento para esse leão não tem força para me ferir. Esse leão, ele não vai me agredir. Ele pode ficar vivo ali, tá tudo bem. Ele pode não morrer, tá tudo bem, mas ele vai ficar fraco e ele jamais vai me ferir. Então, o refrigerante ele vai alimentar esse leão. O exercício físico vai enfraquecer esse leão. O alimento a cada 4 horas, que entra a nutrição causada, Mel, com o exercício, eu preservo a minha massa muscular. Exatamente. Outra abordagem de jejum intermitente, com outro tópico para um outro podcast, que bem trabalhado, bem feito. Porém que, se eu me comporto com alimentos, com comportamentos e com pensamentos que eu vou enfraquecer isso aqui, ele não me fere. Então é nessa abordagem, sabe? E a gente trabalhar no positivo também, porque as pessoas pensam assim, vê a nutrição como emagrecimento. Isso é uma quebra de paradigma. Tanto é que muitas pessoas falam assim, não é para eu fazer a nutrição agora. Eu falo, mas como? Como? Como não é para você fazer a nutrição agora? Sendo que tem 3 coisas que mantêm a gente vivo aqui. 3 coisas que são o nosso combustível. Quais são? Água, alimento. Respiração e comida. E olha como Deus é maravilhoso. Olha como o universo, a natureza é maravilhosa. Quanto tempo eu consigo ficar sem respirar? Minutos. De 3 a 8 minutos. Vocês que a gente quer da área da saúde. A água. Quanto tempo o meu corpo suporta sem a água? Dias. E o alimento, quanto tempo o nosso corpo suporta? Semanas. Mas eu venho nessa abordagem que jamais é para falar para a gente ficar. Eu estou falando da abordagem de sobrevivência. E eu estou falando da abordagem que quando eu pego um paciente oncológico, esse combustível da água, eu vou calcular 45 ml por quilo de peso. Não é 30 ml, não é 2 litros. E a gente trabalha na abordagem como eu promovo a cura. E não o que faz mal para mim. E a gente tem que virar essa página. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Tá, chega. O que eu posso? Eu posso respirar. Posso soltar o ar. Eu posso fazer essa dinâmica da respiração, que eu vou colocar combustível para o meu cérebro, eu vou aliviar a ansiedade. Vai ajudar no exercício, não é, Mel? Quando a gente respira, né? Você fala assim, às vezes quando eu fazia o funcional, eu falo, quando você puxa, né? Não tem um jeito, daí você... Respira. Mais ou menos. Então, o que eu vejo, assim, de contribuir, foque no positivo, foque o que vai promover saúde, porque isso alimenta você. Você já está com um diagnóstico, você já está triste. E eu falo assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode... Como que a Eliana vai se sentir? Proibido, né? Como o Camel vai se sentir? Como? Tudo é proibido. Tudo é proibido. Mas isso é um medo e uma dúvida muito grande entre as pacientes oncológicas. Porque a primeira coisa que quando a gente recebe o diagnóstico, primeiro a gente acha que a gente vai morrer. Ponto. Depois, a segunda coisa é um monte de gente que chega pra você falando, não come isso, não come aquilo, não fala isso, sabe? Então, não escuta, né? Então, aí daí vem a dúvida. Tirando o refrigerante, né? Tem alguma coisa assim, de comer, que você fala assim, olha, evita. Porque a gente sabe que 100%, nada é 100%. Nada é 100%. Bem. Alguma coisa assim que você fala, não, evita isso, evita aquilo. Sim. Que está bem presente todo dia no nosso café da manhã, farinha de trigo, pão francês, evita ele. Evita esse pão francês. E, substitui, né? Substitui, troca. Trocar por quê? Seja grato pela banana que você tem, pelo ovo que você tem, pela mandioca que você cozinhou à noite, ela tá ali, você pode esquentar ela e comer de manhã. E quebrar esse paradigma que é de cultura. A gente pensar que não tem um pão, não tem nada no café da manhã. E abrir sua mente que tem outras coisas, tem outros alimentos. E como a gente trabalha com essa abordagem integrativa, Mel, às vezes a pessoa fala assim, mas o que eu como no café da manhã? Não vou comer nada. Eu falo assim, Mel, você já se deu bom dia hoje? Você dá bom dia pro cachorro, pra planta e pra Mel. Você deu bom dia? Não. E você perguntou pra Mel o que ela quer comer hoje? Eu sou um estranho falando o que você vai comer. E pra Mel, você perguntou? Ah, não, nunca fiz isso. Então comece.
Porque daí você começa a se olhar, e o seu corpo fala com você. Como fala quando você fala, poxa, esse exercício está demais para mim, ou tá bom, o corpo fala também do alimento. É doce ou salgado que eu vou comer? Ah, é salgado. Tem um ovo mexido? Entende? Ah, posso colocar uma aveia, um ovo e fazer um pão de frigideira? Então, é quebrar paradigmas. E outro paradigma que a gente sabe que até o alimento que era barato está caro. A gente tem consciência disso. Então, a gente ter essa consciência do como eu aproveito o alimento, como eu coloco ele na minha casa e como eu sou grato por aquele alimento, que ele é um combustível que está me trazendo vida e saúde. Uhum. Então, o trigo ali, o açúcar, o leite, que ele é muito inflamatório. A gente tem vários alimentos aqui que eu vejo temperos prontos. Pode falar. Isso. Vamos gravar. Temperos prontos que eu até vi aí, do Guedes, gente, por gentileza. Você quer tempero? Você vai em Casa de Produtos Naturais, você vai comprar orégano, você vai comprar cúrcuma, curry, que é o açafrão, que é anti-inflamatório. O orégano é antioxidante. Você vai comprar alho, cebola, coloral para dar cor. Você vai comprar chimichurri, alho potente, cebola, anti-inflamatório, anti-age. É alimentos que Deus deixou. O que o homem colocou à mão, fique de olho aberto. Certíssimo. Obrigada. E substitui o alimento, né? Não é sofrimento, né? Porque às vezes naquele momento ali é tão difícil passar, e aí parece que quando a gente restringe a pessoa, aí a pessoa sofre mais ainda. Sim, então, assim, substitui. Eu posso falar. Eu sou paciente oncológica, eu posso falar. Não como pão, mas eu como uma panqueca de aveia, uma tapioca, um cuscuz, uma banana, uma fruta, tem tantas coisas que a gente pode comer. Um bolinho saudável que eu faço lá de aveia, de maçã, de banana. Tem tanta coisa que a gente pode comer, que a gente pode substituir, em vez de ir lá comer pão. Mel, vê se você concorda. A pessoa que ela tem muito hábito do pão, pegar o seu cliente, o seu aluno, e eu falo assim, então você deixa o dia especial do pão. Igual você acorda a semana inteira e no domingo você acorda um pouquinho mais tarde e os outros dias você acorda cedo, tá tudo bem. Deixa o dia especial do pão. Ah, tá o dia do pão. O que eu vou colocar nesse pão para quebrar esse açúcar, essa inflamação? Uma proteína? Olha que sensacional. Vou fazer um ovo, vou colocar um açafrão que é anti-inflamatório e trabalhar nessa abordagem, porque você vai estar colocando coisas que vai te ajudar. O que você acha disso nessa linha? Hoje, eu já discuti de manhã com o aluno. Faz sentido para você. Eu não aguento, eu tenho que comer 2 pães de manhã. Eu falo, sangue e fogo do cordeiro. Porque assim, o problema não é só uma questão do que vai te dar câncer, o que você pode comer ou não. Açúcar, farinha de trigo, todos esses refrigerantes, eles potencializam todas as outras doenças que você possa vir a ter alguma predisposição genética da mamãe, do papai, da vovó, do bisavô. E isso, no meu dia a dia, é uma luta diária, porque eu bato na tecla com as meninas do estúdio, sobrepeso atrapalha as suas articulações, artrite, artrose, joelho, quadril. O que você come, você estando mais pesada, vai atrapalhar toda a sua rotina, vai alterar os seus índices metabólicos, vai glicemia alta, colesterol. Então, o que você come, ele regula toda a sua saúde. E, por exemplo, no estúdio, mas o que eu vou comer antes de fazer uma atividade? Existem N possibilidades. Eu bato sempre na tecla, até a gente tem um grupinho lá no estúdio dos alunos que volta e meia eu coloco eles também de dieta. A hora que eu vejo que a coisa está fugindo muito do meu controle, aí eu trago todo mundo, né, do grupo e a gente faz uma semana ali de restrição aí de carboidrato, de açúcar, para eles darem uma segurada. Então, eles vão indo. E o que a gente pode comer? Banana, aveia, ovos, são carne. Então, assim, você não precisa comer todo dia arroz, você não precisa comer açúcar. Seu corpo está acostumado disso. Mas, a partir do momento que você dá alimentação saudável para ele, ele não vai sentir fome. E outra coisa, as pessoas acham que dieta, por exemplo, você tira um açúcar, um carboidrato, vai fazer uma dieta de proteína, que seja. E come pouquinho. Eu já falo que, na verdade, você tem que comer o que você pode comer até você se saciar. Porque se você comer
e ficar com fome, aí você vai querer comer o que você não pode. Aí você vai querer correr para um pão, porque é a minha realidade. Nosso cérebro engana a Você gente, entendeu? né? Então, assim, mas a Mel mandou eu comer só, tipo, um bife, que seja, né? Ou a nutricionista, que chegam com cardápio de nutricionista. Mas, Mel, eu fiquei com fome com bife. Aí eu fui lá e comi 2 fatias de pão. Então, come 2 bifes, ao invés de ir lá e recorrer a um pão, ao invés de recorrer a um doce. Aumenta a tua salada. Não fique com fome. O segredo para você comer bem, fazer uma dieta, comer bem em qualquer estágio da tua vida, é você comer o que você pode e não ficar com fome. E o que vai te nutrir para atividade física? Comer um carboidrato antes de você ir. Não vá para atividade física sem comer nada. Que uma bananinha ali, 20 minutinhos, meia hora antes da atividade física, já me ajuda muito. Quer ganhar massa magra, a Cris depois vai falar, mas não é a mesma alimentação que você faz para perder peso. Então, procure uma profissional, mas coma direito, né? Faça atividade, que se você quer ganhar massa magra, você não vai ganhar massa magra comendo açúcar, nem pão. E nem ficando muito tempo sem comer. Nem Colocaram ali no meu Instagram, então lanche esquece. Quando falou lanche, eu pensei no cachorrão, eu pensei na salsicha. Um veneno também tá na lista do trigo aí. Na lista dos E às vezes venenos. os pais falavam assim, enquanto ficava pronto o lanche, eu pegava 2 salsichas e dava pro meu filho. Falei, bonitão. Depois não sabe por quê. Quem nunca, né? Quem então, nunca? eu confesso, Tá quem certo nunca, também, né? Sou mãe, às vezes a gente quer que a criança fique um pouquinho quieta. Então, quem nunca faz isso? Mas eu sempre, lá no estúdio, ou quem já foi meu aluno, eu tenho um ditado assim, meio, né? Simplista, mas que todo mundo lembra. Ninguém engorda pelo pé. Ninguém adoece pelo pé. As pessoas engordam e as pessoas adoecem de qualquer coisa pela boca. Não, cumprimenta aqui. Cumprimenta aqui. Tá muito de parabéns, né? Sintonia, parece que causou. Ninguém engorda pelo pé. Lembra do que a tia Mel tá falando. E assim, alguns cânceres, eles são alimentados via hormonal. E aqui, assim, cabe colocar, né? É algo da área de vocês, mas cabe colocar que gordura também é produtora de hormônio, certo? Então, assim, o pão, o açúcar, todos os alimentos que engordam alimentam talvez o câncer que você está lutando contra ele. Então, assim, a perca de peso e o controle, né, desse peso ajuda também. Não só o bloqueador hormonal que você vai ter que fazer uso, o remédio que você vai ter que fazer uso, mas a gordura não estando no seu corpo também vai ajudar a não alimentar o câncer. Ele pode, às vezes, não está nem alimentando um câncer que você está lutando nesse momento, mas ele pode estar alimentando um que poderia ir embora e você nem perceber. Exatamente. Então, e a atividade física com a alimentação é a única coisa que vai te trazer saúde. Nada mais. Mel, eu nunca pratiquei atividade física, um exemplo, tá? Uma pergunta das meninas. Eu nunca pratiquei atividade física, acabei de ter o diagnóstico. O que eu posso fazer de atividade física? Qualquer coisa que você queira, desde que bem orientada. O que eu trabalho, por exemplo, se você é completamente sedentária, nunca fez nada, e aí você recebe um diagnóstico e aí fala, não, agora eu tenho que cuidar da saúde, eu tenho que fazer uma atividade física. Que nem diz água batendo na bunda. Isso, então, que geralmente é assim, né? Vai no médico, né? E qualquer seja o diagnóstico, daí as pessoas me procuram. Então, você vai procurar, de preferência, né? Do meu ponto de vista, uma atividade personalizada, acompanhada, um pilates, um personal. Não tenho dinheiro, caminhe. Vá caminhar. Mas eu moro longe do parque, mas eu não tenho nenhum parque, eu não tenho esteira. Sai da frente da tua casa, caminha 20 minutos para frente, vira as costinhas, volta para tua casa. Você já deu 40 minutos. Já fez uma atividade física. Faça isso todos os dias. Começou a melhorar o seu condicionamento, que a primeira semana vai ter N fatores que vão fazer você desistir. Então, teu cérebro não vai querer que você saia da sua zona de conforto, então ele vai mandar um monte de estímulo que você está cansada, que você não pode ir. Tudo que está ao teu redor vai querer te barrar para você não ir fazer. Então, fala, não, a tal hora eu vou caminhar 20 minutos para frente, 20 minutos para trás. Passou uma semana, 15 dias, você já vai estar um pouco condicionada. Então, você pode aumentar
esse trajeto, pode aumentar a velocidade gradualmente e você vai evoluindo até que você se sinta em condições de ir para uma outra atividade. Procure atividade de baixo impacto, né? Não queira sair, né, tá sedentária, sair correndo, ir para atividades muito pesadas. Comece leve, um pilates, um personal com uma musculação que ele entenda aí das limitações porque você vai estar passando, né? E você vai conseguir colocar o seu corpo para funcionar ao seu favor. Agora, sentada em casa, ninguém consegue. Agora eu vou falar como fisioterapeuta, não só como paciente oncológica. A gente acorda, toma nosso banho, se arruma e vai para a quimioterapia para ser injetado dentro de nós um veneno que a gente não sabe se vai matar o câncer ou matar a gente, porque é uma possibilidade. Então, por que você não faz o mesmo 30 minutos, 40 minutos por dia para fazer uma atividade física, sabendo que isso vai te fazer bem? Então, assim, é mais fácil ficar em casa, sentada, sofrendo as reações da químio, do que se encorajar, respirar, levanta e fala assim, não, isso aqui vai me fazer bem. Se a gente sabe que a quimioterapia faz bem, mas ela faz mal ao mesmo tempo, a atividade física vai só fazer bem. Mas eu tô cansada. Mas eu tô careca. Levanta a bunda do sofá e vai cuidar da tua saúde. Porque os médicos, isso é um fato, os médicos, os profissionais da saúde, nós 3 aqui na mesa, nós somos responsáveis pela doença, para cuidar da sua doença. Para você que é paciente oncológico, nós 3 aqui somos responsáveis para cuidar da sua doença. A responsável pela sua saúde é você. Porque é você que coloca a coisa para dentro, é você que coloca a coisa para fora, é você que coloca a coisa para dentro, para fora. E é você que é responsável por ganhar massa magra, por comer direito. O médico não vai fazer isso por você. E não tem uma pílula mágica que o médico, você vai lá no consultório e ele vai te dar e falar assim, não, isso aqui vai te dar massa magra. Não, isso aqui tá tem todo o suplemento, tudo que um alimento tem. Isso o médico não vai fazer por nós. Isso quem faz somos nós, pacientes. Somos nós, seres humanos, né? Não só paciente oncológico. Então, assim, tá sofrendo? Tá sentindo dor? Levanta a bunda do sofá e vai caminhar. Faz o que a Mel falou. Não tem dinheiro para pagar alguma coisa? Caminha. Hoje, na nossa cidade, em várias outras cidades, tem aquelas academias da terceira idade espalhadas por tudo quanto é lugar. Fazer uma atividade física lá naquele lugar já ajuda e é muito melhor do que ficar sentada no sofá e sofrendo ou então se sentindo coitadinha. Aqui com câncer ninguém é coitadinha. A gente é vencedora e a gente vai vencer. Então levanta o bumbum aí do sofá e vai caminhar. Na verdade, assim, né? As pessoas têm que parar de ter isso, coitadinho de mim. Não, eu vejo ninguém isso. É coitadinho. Eu tô acima do peso, mas porque eu tenho 3 filhos, Melissa, eu não consigo sair, porque eu tenho 2 filhos, Desculpa. Gente, eu acordo às 5 da manhã, eu atendo das 6:30 da manhã até quase 9 horas da noite. Entre várias coisas que eu faço durante o dia, também tenho filho, tenho casa, tenho cachorro. E, às vezes, quando eu termino de atender, as meninas sempre falam assim, mas você ainda vai caminhar? Você ainda vai fazer coisa? Que isso é lá pelas 9, 9 e pouco. Entre preparar o jantar do meu filho, eu falo, vou. Porque senão eu vou passar o dia inteirinho cuidando só das pessoas e não vou cuidar de quem é mais importante. Exatamente. Sou eu. Então, para você cuidar de alguém, primeiro a gente tem que cuidar da gente. Se eu não cuidar da minha saúde, eu não cuido dos meus alunos. E se você não cuidar da sua saúde, fazer uma atividade, comer direito, você não vai cuidar do seu filho, do seu marido, da sua mãe, de quem quer que seja que você esteja precisando. E o câncer vai fazer muito bem isso por você, tá? Ele vai cuidar de você. Se você não cuidar dele, ele vai cuidar de você. Cris, sobre alimentação para paciente oncológico. Existe uma alimentação adequada? A gente falou do que não é bom. E a gente pode falar um pouquinho do que é bom? Porque tem os enjoos, tem aquela coisa do cheiro, né? Vamos lá, tem várias coisas aqui. A questão do enjoo, o gengibre ajuda muito. E pensando na função dele. Cortar um pedacinho, colocar entre os dentes, eu falo para colocar entre os dentes. Sente de um lado, sente do outro, pode descartar. Isso alivia demais para enjoo. Muito, muito. Vale dica para gestante também, que às vezes está acompanhando a gente. Muito maravilhoso. A gente trabalha com uma alimentação anti-inflamatória e alcalina.
Algo mais refinado, que a gente traz esses 19 anos de estudo, é a alimentação pelo tipo sanguíneo, yes. Cada alimento, então, o alimento tipo A, o sangue AB, o sangue O, a gente refina isso aí. E tem algo muito especial, que eu fiz até no meu filho de 8 anos, que é um exame que a gente chama de biorressonância. Já ouviu falar? Então, a gente tira um pedacinho do cabelo aqui, a gente manda para análise, tem uma profissional da saúde muito boa de Minas Gerais, ela faz essa análise e manda. Ali, Mel, sai o que o seu é um alimento saudável, mas o que o seu corpo não aceita muito bem. Então, traz isso e dá um refinamento para elaborar o cardápio, que é sensacional. E eu sempre falo que o cardápio ele é uma pegada de mão, porque a gente ensina a pessoa a aprender o alimento que faz bem para ela e a ter um bom relacionamento com esse alimento e ser amigo desse alimento. Bingo, o sucesso está aí. Então, esses refinamentos me ajudam a fazer algo junto com o cliente, junto com a pessoa, elaboro ali junto com a pessoa, eu falo, aprovado esse aqui, quem montou isso aqui? Eu e você. Então, a chance de funcionar é melhor. Tá certo? Mas deixa eu falar, Cris, mas você falou um alimento anti-inflamatório e alcalino. Me dê exemplos de algo anti-inflamatório. Dê exemplos do açafrão, que você pode colocar no seu arroz. O pessoal brinca da família, fala arroz com tirícia. Você pode colocar louro no seu feijão. Você pode usar coentro. Ah, eu não gosto de coentro. Tá tudo bem, vamos descobrir algo que vai te fazer bem. Tem uma gama aqui. Água eu gosto de filtro de barro. Colocar um pouquinho de canela ali no filtro. Quem não tem condição de comprar um imã e tal. A gente vai trabalhar nessa questão de purificação. Primeiro passo, intestino e cérebro. Lembrando que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, eu estou dando o alimento de qualidade, mas como está sendo absorvido. Desparasitação. Quando é um processo muito grave que já vem com o fígado sobrecarregado, a gente faz desparasitação com os florais de homeopatia, igual eu comentei com você, que a gente estuda essa abordagem, que dá um resultado sensacional. E você quer saber? Porque hoje não se faz mais exame de fezes, mas eu sinto que você precisa escutar isso que eu vou falar. Pega o seu hemograma, que todo mundo faz, exame, hemograma completo, que você pensa que é para ver só anemia e só plaquetas. Lá é a sua carteira de identidade. Olha um tal, tá escrito lá, você vai parar o vídeo e olhar lá. Eosinófilos, ele é um marcador, que se ele tá acima de 1%, pasme, eu já peguei de 32%. A professora que chegou até a mim, uns 7 anos atrás, falou, nossa, você é nutricionista, deu aula para mim quando eu tava 7ª série, pensa no orgulho dela. O eosinófilo dela tava 32, tinha acabado de passar por quimioterapia. Apenas com um floral, a gente baixou de 32 em 30 dias para 7. Isso o exame mostrando. Uau, sensacional. Então, olha o seu eosinófilo lá no seu hemograma. Se está acima de 1%, ele mostra que tem parasitas no seu intestino e ele mostra alergia alimentar. Ah, mas eu como saudável. Daí que entra esse exame da biorressonância. Ele não é um valor, ele é um valor tranquilo, ele é um valor tranquilo mesmo, super tranquilo. R$30 no particular, mais ou menos hoje. E a gente consegue ter esse marcador, porque se eu purifico o seu intestino, eu tiro as bactérias ruins, eu coloco uma cepa de bactérias boas, ali você vai absorver melhor o alimento, vitaminas e minerais, que vai fortalecer você e enfraquecer o leão, igual eu desenhei aqui. Entende bem isso? Não é incrível isso? E aqui eu trabalho com o quê? Tem pessoas que têm uma condição boa, mas fala, poxa, eu descobri o diagnóstico, o plano não libera esse aqui, eu tenho que me lascar nesse aqui, eu não tenho condição de pagar nutricionista, pagar personal, pagar psicólogo. Eu falo, hoje a gente tem recursos e esse trabalho é muito legal, Café com Rosas, essa união e essa ajuda, esse encontro mensal, esse compartilhar conhecimento, porque a gente se ajuda. Mas na parte mental, se eu pegar no medo, que eu ouvi o podcast de vocês, falou muito do medo, Mel, baixa imunidade. Você vai adoecer, não vai ter força lá para fazer o exercício. E você fala, tá, nutricionista, mas beleza, no que eu tô? A gente não tem uma psicóloga aqui, a gente valoriza o trabalho dela, como a gente valoriza do personal, mas a gente está passando qualidade para vocês, fisioterapia também. Eu faço o seguinte, ó, eu libero e dissolvo meu medo e insegurança. Aqui
eu libero e dissolvo meus pensamentos negativos. Aqui eu libero meus sentimentos, a minha raiva, a minha falta de perdão. Porque se eu estou liberando essas emoções que vai baixar a minha frequência e vai me adoecer mais, eu enfraqueço esse aqui, eu enfraqueço esse leão aqui. Você pode ter certeza disso que eu estou te falando. E também não é o que comer e não comer. É como comer, com quem comer e a paz na mesa com que você está comendo. Certo. Faz sentido para vocês? Com certeza. Mas vamos falar assim, especificamente, porque é uma coisa que as meninas perguntam muito, tá? E é uma dúvida muito frequente no nosso grupo. Especificamente de alimentos. Arroz, feijão, macarrão. carne. Pode comer carne? Pode comer frango? Porque diz que frango tem hormônio. Tá bom. Frango não tem hormônio. Se você falar para um zootecnista sentado aqui, que eles colocam hormônio, eles vão brigar com você, bater, porque o hormônio é um negócio caro. É a ração que o frango come, que faz o frango produzir esse hormônio. É outra coisa. E um exemplo, se você é tipo O sanguíneo, você pode comer carne vermelha tranquilo. Mesmo passando, tá certo que a gente vai colocar 2, 3 vezes por semana. Se você é um tipo A, se você é um tipo B e você quer se livrar, você mesmo não vai gostar muito de carne vermelha. Você vai para outros alimentos. Você tá entendendo? Tem outras proteínas. O feijão, a gente tem ali com arroz um pouco de proteína, a sardinha tem proteína, o ovo tem proteína, grão de bico tem proteína. Então, a gente vai estudar ou aprender com o profissional os alimentos que tem essa proteína que vai substituir. Ah, comia 2 bife. Come 1. Come na quarta. Pode falar, do tipo, por exemplo, pode compartilhar. Eu sou é o tipo mais difícil de adoecer. Obrigada, senhor. É o tipo mais difícil de ficar doente. Então, eu sou mesmo muito difícil de ficar doente. Seu sangue. Mas, por exemplo, eu sempre falo lá para as meninas, para os meninos no estúdio sobre isso, sobre o tipo sanguíneo, né? Eu, particularmente, não sou muito fã, assim, de jejum intermitente. Apesar que, né? Porque a gente lê uma coisa ou outra, mas como eu tive nutrição na faculdade, não é minha função ficar lá falando sobre nutrição. Eu dou, assim, um aspecto geral para as pessoas poderem fazer uma atividade e terem resultado. Então, mas o jejum intermitente, para mim, funciona muito bem. Eu treino muito bem em jejum, eu fico em jejum intermitente, me sinto muito bem, eu tenho disposição. E eu procuro comer mais a dieta do tipo O, que é carne. Só que diz que para o tipo O, não pode comer salada. Diz que salada não é muito boa. Pode comer salada. Algumas, né? E eu como. Então, qual que é a minha alimentação básica? Salada e proteína. Só que eu não gosto muito de proteína. O que eu mais gosto é o do carboidrato. E dizem que é o que faz mais mal pro tipo sanguíneo, né? Que é o carboidrato, o glúten. E daí que o teu corpo já busca isso, né? Sobre você querer, de uma forma geral, ir por mais o que você não pode comer do que o que você deve comer, né? Daí a gente trabalha para um processo de purificação. E por que você se sente bem no jejum intermitente? Porque o jejum, para ele ser intermitente, ele é 12 horas. E Mel e Eliana, é algo tão maravilhoso que é uma purificação do nosso organismo. Só que o jeito que a gente faz é errado. Vou te dar um exemplo. Eu comi a pizza às 11 horas da noite. Isso, e fiquei com peso na minha consciência e vou almoçar só meio-dia. Eu não fiz jejum, coisa nenhuma. Eu só fiz feijão, só adoeci meu corpo. Você repara, é natural. Isso é um processo natural mesmo. A última refeição, 8 da noite, 20 horas, a primeira, 8 da manhã. A última, 19 horas, a primeira, 7 da manhã. Tempo de purificação, vitalidade e saúde para os seus órgãos, e você não precisou desse alimento. Eu falo que o nosso corpo ele é um carro, certo? No final do dia, eu cheguei em casa, eu guardei o meu carro na garagem, eu não vou para vários lugares, eu não vou gastar. E por que você sente bem? Porque a sua alimentação, como ela é bem feita, a última refeição, que é a sua janta, te dá energia para você treinar, porque você está usando energia do fígado, do glicogênio. E você está conseguindo entender? Só que depende de quem é a pessoa. Só que as pessoas fazem assim. Elas tomam café da manhã às 7 horas e vai almoçar meio-dia, 1 hora.
E comendo ali o pão francês, maionese, café com leite, completamente inflamatório. E almoçando 1 hora, às vezes uma coxinha, ou um refrigerante, ou um arroz, feijão e bife. O que acontece? Acontece várias coisas. Além de eu inflamar meu corpo, eu fiquei 5 horas em jejum, 6 horas, que não é intermitente. Eu perdi minha massa muscular, porque você está super certa, a gente perde a massa muscular. Eu provoquei aqui o ácido do estômago, que produz o tempo todo, ele acaba voltando para o seu esôfago, que não é ácido, causando refluxo, azia, queimação. Baixo metabolismo, porque ele não sabe o que está acontecendo, porque ficou muito tempo sem comer. Olha quanta coisa maravilhosa. Então, quando eles vêm a pergunta aí, a gente fala assim, quem que é a pessoa que está na minha frente? É a Mel, é a Eliana, é a Maria, é a Beatriz. É essa pessoa que a gente vai olhar. Por isso que eu achei interessante quando você falou em fazer pilates pro joelho. Não é pro joelho. Eu vou fazer para você inteira, né? E o paciente oncológico, ele pode fazer o jejum intermitente? Isso que eu ia perguntar. Maravilhoso. Deve. Só 12 que acompanhado. horas. Acompanhado. Entendi. 12 é purificação. É benefício para todo mundo. Pegando nessa base. Você jantou 20 horas, você vai comer 8 da manhã. Jantou 7 horas... 19 horas, 7 da manhã. Isso é purificação, é saúde. Qualquer um seus pode órgãos fazer. funcionar. Deve Tratamento fazer. ou não? Diabético, deve, é saúde. E de uma forma discreta, quando eu estava em atendimento ali clínica, né? Agora que eu dei um tempo pelo doutorado. Mas sem a pessoa perceber, eu colocava essas 12 horas de purificação. Então, quando a pessoa falava assim, jejum intermitente, você não vai falar? Eu falava, você já está fazendo. Só não sabe. Estou purificando o seu organismo. Só de uma forma adequada, né? Igual você falou, não vai comer a pizza às 8 da noite, vai depois comer a coxinha 8 da manhã. Tem a maneira certa de começar, a maneira certa de quebrar, tá? Você tem que voltar com uma proteína, não voltar com um carboidrato e um açúcar, né? As meninas, pode falar. Principalmente as meninas que estão fazendo tratamento público, né, pelo SUS, não tem esse acompanhamento nutricional, elas não têm muita informação. É jogado o diagnóstico para elas, fala assim, olha, você tem câncer, e daí elas vão para casa sem saber o que fazer. Então, assim, e muitos acontecem durante o tratamento, a gente ganha peso. Na verdade, a gente retém líquido, a gente fica mais inchada por conta dos excessos de remédio, de medicação. Aí as pessoas querem fazer o jejum intermitente para perder peso, mas nesse momento não é a hora de você ficar fazendo loucura, né? Então tem que deixar bem claro para as meninas, esse horário de tal hora a tal hora, come direito, não vai ficar passando fome para perder peso, pelo amor de Deus. A gente está um tempo aqui falando de vários assuntos. Eu tenho 1 hora no YouTube só falando de jejum intermitente. Ei, me dá um abraço aqui, sabe por quê? Porque você fala assim, né? Vai lá, recebe no SUS. Mas por isso que existe o Café com Rosa. Por isso que eu estou aqui, por isso que a Mel está aqui. Porque o conhecimento ele é válido quando é compartilhado e você tem direito de ter esse conhecimento. Olha que bacana, de forma gratuita e é só você querer. É só você querer. E colocar em prática essas dicas. Eu achei maravilhoso. Tá, caminha 20 minutos pra frente e volta. Eu falei, uau, sensacional. Hoje você falou nesse agora, eu acordei 4h40 da manhã, meus vizinhos olham assustados. Porque o horário que eu tenho é das 5 às 6 para mim fazer o meu exercício físico. As amigas ficam bravas, às vezes tá assistindo ali, fica brava. Não. Falei, é o horário que eu tenho, tá tudo bem, porque 6 horas eu chego, troco 2 crianças, gosto de me arrumar, gosto de estudar, gosto de se arrumar, gosto de ficar bonita, E a vida começa a acontecer. Só que assim, compensa porque é por você. É para você. E eu falo muito isso. Seja o seu médico, seja o seu nutricionista, seja o seu fisioterapeuta, seja você, porque a gente fala. Quem que vai fazer? É bom fazer exercício. Mas quem que acordou 4h40? Quem que colocou o tênis? Quem que colocou os shorts? Quem que foi lá correr? É uma responsabilidade, né? Você cuidar da saúde é uma responsabilidade diária. Sua. Ô, Mel, você fala assim, terceiro. E você foi feliz? Você foi com vontade? Não, mas eu fui. Eu não lavo louça feliz e eu lavo a louça. A minha primeira aluna hoje, das 6h30, ela olhou assim, as duas chegaram assim, aí ela fechou o portão, ela olhou pro céu, ela olhou pra mim e falou, a lua tá no céu ainda, o que eu tô fazendo aqui? Tô aqui cuidando da minha saúde. Tô cuidando de você. Mel, e assim,
Fiz mastectomia, fiz cirurgia, né? Já faz um tempinho que tô recuperada e tal. Mas eu uso aquele catéter que onde é injetada químio. Algumas meninas usam, né? Eu não usei, mas algumas meninas usam. Eu posso fazer carga? Posso pegar carga no braço superior? Posso fazer prancha, mesmo com o Potcard? A prancha, ela não é só o que você vê na televisão, ela pronta, né? Nós temos várias formas de nós irmos evoluindo na prancha. Então, você começa com o apoio, você começa bem mais leve e pode fazer. Você pode fazer tudo. Com catéter, o que nós vamos ter que ter uma preocupação, que eu acho que talvez não seja nem da atividade física que você vai fazer. É proteger ele para ele não ser contaminado. Né? Então, você vai fazer uma atividade que você não vai transpirar muito, né? Para não deixar vir muita secreção, procurar proteger, né? Agora, do exercício, por isso que eu falei, procure um profissional que tenha conhecimento de como que ele pode te atender, né? Dessas limitações que a gente tem no momento, porque tudo você pode fazer. Então, se não dá para fazer uma rosca, a gente vai colocar um outro exercício que vai ativar. Se não dá para fazer uma prancha, a gente vai achar um outro exercício que vai ativar o core, independente. Mas, para isso, você tem que ir e a gente conhecer o seu corpo. Eu sempre falo para os meus alunos, para quem começa comigo, eu levo 1 mês para eu te conhecer. Então, quando alguém vem fazer aula comigo, é 1 mês para eu conhecer o seu corpo, para eu saber sua limitação, até onde você aguenta, como que você come, como que você dorme, porque tudo isso num trabalho de atividade física vai influenciar. O que você jantou, o que você tomou de café da manhã, quanto de água você bebe, o que você dormiu, quanto que dormiu, que horas que dormiu. Então, a gente prepara um treino, aí chega lá e fala assim, olha, eu não comi, não dormi, estou péssima. Eu não posso te dar o mesmo treino que eu havia preparado. Na hora eu vou ter que mudar o treino e dar um treino que ele, nas condições que você chegou para mim, que ele vai ainda te ajudar. Então, por isso que a atividade personalizada ou um profissional, ele é sempre importante por isso. Então, vai poder fazer prancha. A gente faz prancha adaptada, faz outras isometrias, faz carga de braço, faz isometria, porque às vezes pensa que só trabalhar tem que ter movimentação. Ai, mas minha articulação... Não, a gente tem isometria, tem uma gama de exercícios que você pode fazer. Não tem nada que ninguém possa fazer. Eu já peguei paciente de chegar no estúdio na época do Covid, de chegar para mim de cadeira de roda, de eu ter que tirar ele da cadeira de roda e colocar no meu aparelho, e ele chorando, e ele gritando, eu não aguento. Eu falei, não, você aguenta sim. Aí ele gritava, ela vai me matar. Eu falei, não, primeiro eu vou te ajudar, depois eu te mato. E saiu de lá aos 45 andando, dias depois. Então, tudo você pode. O corpo sempre pode ter movimento. E assim, tô fazendo quimioterapia, como a gente falou, vou reter líquido, vou ficar inchada e vou perder massa magra. O que eu posso fazer? Eu não quero ir para academia, eu tô careca, eu tô inchada, eu não tenho condição financeira, eu não tenho quem me leva, eu não tenho carro. O que eu posso fazer em casa ou o que eu posso fazer para ajudar eu não perder tanta massa magra? Socorro, Deus. Socorro, Deus. É que assim, gente, não perder massa magra, e as pessoas elas têm assim uma visão um pouquinho errônea, talvez, ganhar massa magra, perder massa magra. Você pode ganhar massa magra com qualquer atividade física. Por quê? Não é o que você faz, é como você faz. E como você faz e como você alimenta. Eu sou de uma era bem mais antiga, já estou bem mais velhaca. Então, existem N pesquisas do efeito da musculação com uma carga mais alta, de você emagrecer e, ao mesmo tempo, você ir ganhando mais massa magra. Só que eu gosto de trabalhar de uma forma assim. Por exemplo, primeiro eu emagreço a pessoa, então ela vai ficar com aquele ar mais murcho, porque daí ela vem com uma alimentação. Depois, chegou no peso mais ou menos que você queria, é natural você perder massa magra em qualquer processo. Aí agora a gente vai melhorar essa massa magra. Como? Pacientes que não estão em nenhum tipo de tratamento, ele vai entrar com uma alimentação voltada para a hipertrofia, que é diferente de uma alimentação para emagrecimento, né? Porque a questão do volume de proteína tem que ser maior, e a gente tem que entrar com outras suplementações para a gente ajudar esse músculo a ter nutriente para ele crescer. E a gente vai entrar com um outro tipo de treino
de hipertrofia, que ele é diferente, o ritmo dele, vamos dizer assim, ele é diferente da perda de peso. Se você está em casa, não quer sair, o que eu te dou de conselho, de dica? Faça isometria. Eu, particularmente, vou explicar. Particularmente, eu não gosto de quem faz exercício em casa, porque eu acho que a incidência de lesões é muito maior. Porque em casa tem teu cachorro, tem teu filho, tem a campainha, tem a vizinha, né? Tem um monte de gente. Você se distrai, você pode se machucar. Mas isometria é você ficar parado. Então, por exemplo, encosta na parede, faz como se você fosse sentar numa cadeira, segura por 30 segundos. Mel, não aguento 30 segundos, minha perna dói demais. Começa com 15. Sentiu uma ardencinha, conta mais até 5, volta. Faz esses exercícios que você vai ficar mais parada. As pranchas que são adaptadas, coloca os 2 joelhos no chão, coloca os antebraços no chão, você vai fazer uma prancha, ele vai fortalecer. Tem gente, educador físico, que não gosta de prancha. Eu acho prancha que é vida. Por quê? Ela estabiliza todo o seu core, que é o abdômen, que é a lombar, que são todos os músculos eretores e os estabilizadores, eles são fortalecidos na prancha. Então, você imagina, lá dentro do teu corpo, nós temos músculos que são como se fossem soldadinhos. Então, são os que seguram a Eliana para ir para lá e o outro empurra para cá, entendeu? Então, todo mundo tem que trabalhar junto. Quando a Eliana vai para lá com o corpo dela, quem está lá tem que segurar ela. E quando ela volta, eu tenho que segurar, porque senão a gente iria desmontar. Então, alguns exercícios que você faz, ele não vai trabalhar essa estabilização. Eles vão trabalhar uma camada superficial da tua musculatura. Agora, quando você faz esses estabilizadores, prancha, fica agachadinha, paradinha lá, você faz com que tanto a camada superficial quanto a camada mais profunda, os estabilizadores, todos os teus soldadinhos tenham que começar a trabalhar e fazer o exercício também. Então, eles vão ajudar o teu corpo a ficar bem e não ter lesão. E para ganhar aí a massa magra, você vai ter que entrar com uma alimentação bem voltada para ganho de massa, que já não é mais tão voltada, né, para um bolinho, para um cafezinho, né? E encaixa também o horário, porque eu falo que a nutrição, a gente preserva esse músculo que o exercício vai acompanhar, comendo a cada 4 horas. Olha a importância. Exatamente. Porque você, de dia, você precisa desse combustível a cada 4 horas para preservar seu músculo. Isso é ciência, não é a gente que está falando. Para evitar refluxo, azia, queimação, para evitar o hormônio do cortisol elevar, que o cortisol elevado aumenta colesterol. Pensa, você já está passando por um processo de quimioterapia, de estresse, Você ficar um período muito grande sem se alimentar durante o dia, por isso que você falou bem do jejum intermitente, e o jejum intermitente ele não encaixa para emagrecimento, não tem nada a ver, nem para todo mundo. É o que eu falo. Que é assim, ó, você está passando por um processo de quimio e rádio. Você comeu 8 da manhã, meio-dia, 4 da tarde e 8 da noite, você colocou 4 refeições. Olha que maravilhoso que a gente fez, ó. Eu preservei massa muscular, eu controlei cortisol, que cortisol elevado aumenta colesterol. Eu evitei refluxo e azia e eu não fiz a purificação do meu organismo à noite, sem a pessoa perceber. Entende? E é o que eu falo, assim, ó, depois que você faz atividade física, você tem que comer alguma coisa que vai nutrir a sua musculatura. Então, você geralmente, né, como eu tive só nutrição na faculdade, do que a gente vê. Então, a gente come uma proteína, a gente come até um carboidrato de boa qualidade, dependendo do caso, porque ganhar massa magra também é uma gama grande, mas, a grosso modo, você pode, depois da sua atividade física, uma proteína, né? Um whey. Posso completar? Tá até o whey aí. Mas, ó, se eu pensar no whey, tem algo melhor que o whey que a gente traz em congresso e vai vir muito forte daqui a alguns anos, escreva bem, é o colágeno. Ah, sim. Porque o colágeno ele é uma proteína e o que a gente fala? Eu tomo pós-treino o colágeno ou nos lanchinhos da tarde, porque toda refeição é bom ter uma proteína, o colágeno. Porque se eu falar do whey, o whey ele é bom, ele é sensacional. Porém, o whey, sem ele ser vegano, ele vem da onde? Do leite. E o leite é o quê? Inflamatório, bingo. E detalhe, para eu fazer 1 quilo de whey, eu preciso de
100 litros de leite. Uau! E por o isso que ele isolado hidrolisado, Cris? Maravilhosa pergunta. A gente tem concentrado, isolado e hidrolisado. Perfeito. O isolado, ele vai ser zero lactose, praticamente zero lactose. Ele não vai ter a lactose que é o açúcar. Entende bem o que eu tô te falando? Diminui um pouco. Mas se a pessoa ela tá passando, hoje, chega até mim, pode ter profissional que vai discordar do método, eu respeito. Mas se a pessoa chega para mim, oncológico, todo inflamado e precisando aumentar proteína e eu vou fazer um colágeno, eu vou fazer um blend de aminoácidos com outros, eu posso dar outras proteínas de extrema qualidade, substituindo. Encaixaria até a creatina que está aí, mas depende, porque se a pessoa está com retenção de líquido, não entra com creatina, que a bioimpedância vai mostrar se está retenção de líquido ou não, porque a creatina ela vai puxar para o músculo a água, ela tem N benefícios, mas a gente tem N aminoácidos, N proteína, que a gente vai descobrir qual que encaixa melhor. Certo. Faz sentido? Já pegou o leque aí, né? E assim, a hidratação, né? Porque a quimioterapia, ela desidrata muito as células, né? E aí a gente tem cãibra e a gente tem muitos desconfortos, então a hidratação é importante falar. Músculo sem água não funciona, né? Na quantidade adequada. E rapidinho, pra gente terminar, que a gente tá estourando o nosso tempo, a gente sempre estoura o tempo. Rapidinho. Cris, o que você falaria hoje rapidinho, para uma paciente que acabou de receber o diagnóstico e ela vai começar o tratamento e ela não sabe o que comer? Eu falaria o que eu falo todo dia quando eu vou comer. Eu agradeço esse alimento que nutre o meu corpo e me cura. Muito bem. Mel, acabei de receber o diagnóstico e eu quero me cuidar. O que eu faço? Aquilo que eu falei no começo. Vá caminhar. Se você não tem condições de fazer um pilates, que é uma atividade de baixa intensidade e todo mundo pode fazer, é bom, vá caminhar. Caminhe, comece indo para frente, para trás. Além do que isso, a caminhada o exercício físico vai baixar o seu nível de cortisol, que não existe remédio para eliminar o cortisol do teu organismo, é só atividade física. Não tem nada, nenhuma pílula, então é só atividade física. Então, movimente-se. Cortisol, ele é bom em certos momentos, mas ele em excesso causa inclusive câncer. E atividade física e alimentação saudável liberam hormônios do bem, liberam serotoninas, adrenalinas, dopaminas, endorfinas, tudo que vai contra tudo que os médicos estão mandando para dentro, que nesse caso, no momento, é necessário, vai contra a quimioterapia, e a gente não precisa ir lá comprar o comprimido e colocar isso para dentro. A gente pode fazer nós mesmos, se alimentando de uma forma adequada, se exercitando de uma forma adequada, né? Se alimentando de uma forma adequada. Isso tudo ajuda muito a gente no tratamento. Não é só o que a gente coloca mastigável para dentro, é o que a gente coloca... Pensamentos e emoções e sentimentos. Acho que o importante é que as pessoas têm que ter mais fé. Você tem que ter mais fé em você. Em você. Mais fé na vida, mais fé em você. E um diagnóstico não te define, seja ele qual for. Porque todos nós estamos aqui para passar pelo que a gente tem que passar. E ninguém passa por você. E tudo na vida passa e você tem que ter fé. Fé na tua cura, fé que você é capaz de ter uma atividade física, de ter um corpo saudável, de comer bem, de acordo com a sua possibilidade. Ter fé. Fé de que você vai conseguir, fé de que o movimento vai te ajudar. Uma coisa que a Nutri me ensinou muito bem. Deixa eu pegar para mostrar. É uma coisa que a Nutri, né? As Nutris ensinaram muito bem, não só durante o processo, mas durante a nossa vida. Desembale menos e descasque mais. Né? Coisas que a gente compra prontas no mercado nem sempre são tão boas quanto você descascar uma fruta, quanto você descascar uma banana. Um pacotinho de bolacha não vai te dar a mesma coisa que uma banana vai te dar. E não vai te fazer mal. Né? E eu sempre falo para minhas alunas, a gente come para viver e não vive para comer. Exatamente. Então, aquilo que você está colocando vai influenciar tudo, né? Tua saúde mental, porque... Você vai ficar daí mais depressiva, não vai querer fazer atividade. Então, cuida do que você come, começa a atividade de acordo com o que você consegue, com o que você pode pagar e vai, porque dá resultado.
Eu passei tudo durante a pandemia, não tinha estúdio de pilates aberto, não tinha academia aberta, não tinha nutricionista, não tinha nada. Tinha só a minha força de vontade de ficar bem. Então eu fazia exercícios na minha casa, eu pegava coisas na internet com cuidado, né, dentro das minhas possibilidades, dentro do que eu conseguia fazer naquele dia, mas todos os dias eu tinha uma meta, que era levantar da cama e fazer alguma coisa. Se eu conseguia ir até o portão, é o que eu fazia. Exatamente. Se eu conseguia ir até o fogão fazer uma comida, é o que eu fazia. Se eu conseguia dar uma volta na quadra, é o que eu fazia. Então, se eu posso dar uma dica para vocês, meninas, é isso. Não fica sentada no sofá sofrendo. Levanta e vai fazer alguma coisa por vocês, que só quem pode nos curar somos nós mesmas. Meninas, obrigado por vocês. Estourou um tempinho, né? Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado pelas dicas que vocês deram, pelas respostas que vocês deram para as meninas. Eu tenho certeza que isso vai chegar a muitas pessoas que precisam, né? O nosso objetivo é esse. A gente vai deixar o link aqui, depois das meninas, né? Podem chamar. Podem chamar, podem fazer mais perguntas, que depois a gente, assim que a gente, né, tiver tudo certinho, a gente vai postar e a gente vai marcar as meninas. Podem mandar mais perguntas, que o que a gente não respondeu aqui, elas vão responder depois nos directs. E é isso. Obrigado por acompanhar a gente mais uma vez. O objetivo do nosso grupo é esse, levar informação de qualidade através das nossas experiências, através das nossas vivências e através de profissionais que abraçam nossa causa e querem nosso bem. Porque separadas somos pétalas e juntas somos rosas. Obrigada. Que lindo! Tenham todos um bom dia e até a próxima. Obrigada. E mais um motivo para fazer o exercício